a destacar para os irmãos. Vamos a Deus numa palavra de oração, mais uma vez, rogando do Senhor a sua direção para a mensagem, a palavra de Deus. Oremos. Bendito Pai, nós te damos graças nesse momento, por tua bondade, por tua fidelidade. Te damos graças por tua palavra, Pai Santo. Nós chegamos agora diante dela. E certamente, Pai Santo, nós suplicamos que o teu Espírito, aquele que ilumina os olhos dos nossos corações, que ele venha desafiar-nos, que ele venha tornar a tua palavra mais preciosa, mais doce que o mel, mais preciosa que o muito ouro depurado, que possamos, ao ouvir a porção da tua palavra, ser desafiados a mudar nossa vida para conformarmos, para assumir aquilo que o Senhor deseja que façamos, para a glória do teu santo nome. Queremos te agradecer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos continuar a nossa meditação naquela carta, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Só relembrando alguns dados aqui, os irmãos lembram que o apóstolo Paulo escreveu esta carta a esta igreja quando ele estava em Éfeso, isso por volta do ano 55 da era cristã. E o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, dentre vários objetivos paralelos ou secundários, era de conduzir aqueles irmãos a viverem em sabedoria, a viverem corretamente, não diante dos homens necessariamente, ou não diante das pessoas que os contemplavam como fator motivacional, mas diante de Deus, que nos vê, que nos sonda, que prova os nossos corações. A nossa vida precisa andar corretamente, precisamos viver em sabedoria, porque nós servimos a um Deus sábio. Nós temos um Deus que é o doador de toda a sabedoria, que dá liberalmente a todo aquele que peca, todo aquele que busca sabedoria no Senhor, nele encontra liberalmente. O apóstolo Paulo então começou a mostrar onde é que essa sabedoria vai embasada, quais são as raízes dela. A raiz da sabedoria está em reconhecermos quem nós somos, em reconhecer o que é que Deus tem feito por nós e através de nós, bem como quais são as suas promessas para nós, o que é que nos aguarda no final. Porém, nós precisamos também lembrar, também reconhecer que esta sabedoria que Deus dá liberalmente, que Deus faz fluir em nosso meio, ela tem certos inimigos que se colocam ferozmente contrários a ela. Ela tem certos obstáculos que muitas vezes se agigantam diante de nós, se colocam como verdadeiras muralhas à nossa frente, de maneira que a gente constantemente olha para si e diz: eu não consigo, você sabe. Tem certas situações que me tiram do eixo, tem certas ocasiões que não tem como, não tem cristão que aguente. E a gente então sai do trilho, sai daquela forma de viver que Deus espera para nós. Sai daquele padrão que Deus objetiva para nós.
E é exatamente nesse aspecto que nós temos considerado as últimas 2 vezes, né? Os obstáculos, os inimigos da sabedoria, e hoje eu quero continuar falando disso. Na primeira noite que tratamos sobre esses obstáculos, falamos da divisão. Como a divisão anula, nulifica ou procura anular o que Deus vem fazendo em nosso meio. Como um corpo dividido, separado, um corpo cheio de intrigas e contendas, faz se tornar nulo tudo aquilo pelo qual a gente leva anos para conquistar. Faz esvaziar todo o esforço. E o pior, como isso mancha o Evangelho Santo do nosso Senhor. Depois de falarmos disso, domingo próximo passado, falamos ainda de outro obstáculo, que era a sabedoria humana. Sabedoria humana, aquele aspecto que o homem julga ser capaz de discernir todas as coisas, inclusive os planos e propósitos de Deus. Deus manifestou, Deus mostrou através da mensagem da cruz que a sua sabedoria é mais sábia que a sabedoria do mundo, que o seu poder é mais forte que a força humana. E através da palavra da cruz, ele apresenta a fragilidade e o engano da sabedoria humana. Como essas coisas são uma nuvem de fumaça. Só uma névoa. Nos engana, nos logra. E nos leva a andar contrário àquilo que Deus deseja para nós. Hoje eu queria considerar com os irmãos os próximos versos, que vai do 26 ao final do capítulo 1. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o final, assim diz as Escrituras. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Podem sentar, irmãos. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amados, o terceiro obstáculo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite é exatamente o orgulho humano. Na sessão anterior, dos versos 18 a 25, o apóstolo Paulo focalizou grande parte da sua atenção naqueles que se perdem. Lembra que ele dividiu a raça humana em 2 grupos: os que se perdem e os que são salvos. E naquela porção dos versos 18 até o verso 25, ele se concentrou naqueles que se perdem. Já agora, nos versos 26 até o final, ele se concentra exatamente naqueles que aceitam a mensagem. Eles voltam o seu olhar para aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, que se converteram, que abraçaram a Jesus como o único Salvador. E note que ele inclui
ou melhor, ele conclui que aquilo que essas pessoas são não vem baseado em alguma coisa que elas possuem, em alguma coisa que está nelas. O apóstolo Paulo conclui aqui que aquilo que as pessoas são muitas vezes apoia a percepção quanto ao conteúdo da mensagem do Evangelho. Aquilo que muitos olham diante do espelho e veem a si mesmo, podem causar um efeito de avaliar o Evangelho de uma forma ou de outra. E é isso que ele vai destacando aqui. Ele começa dizendo: repare você que é chamado, você que foi eleito, você que foi vocacionado, repare na vossa vocação. Não foram muitos sábios, não foram os glamourosos, não foram os dotados de alguma coisa especial aos olhos humanos, não foram os grandes vultos, sejam eles até vultos religiosos, mas os ninguém. Os que são reputados aos olhos humanos como nada. E nessa consideração, irmãos, o que eu vejo na palavra de Deus aqui, em relação ao obstáculo à sabedoria que Deus quer para nós, falando sobre o orgulho humano, nós percebemos, irmãos, que o Evangelho, que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, reduz a nada o orgulho humano. Torna absolutamente zero o orgulho humano. O coloca no seu lugar, estabelece o que é de fato a nossa natureza. Como é que a gente pode ver isso aqui no texto? Como é que o apóstolo Paulo argumenta para que nós tenhamos a nítida noção de que o Evangelho nulifica toda e qualquer jactância, todo e qualquer orgulho do homem? A primeira certeza que a gente encontra no texto aqui, o apóstolo Paulo vem demonstrando que a experiência da vida cristã mostra que o orgulho não vale nada. A nossa experiência mostra que o orgulho vale absolutamente nada. Veja o apóstolo Paulo, então, argumentando isso, quando ele nos faz lembrar quem são os chamados, quem são estes crentes, quem são essas pessoas que foram vocacionados. Ele começa a perguntar: contempla, olha ao teu redor, quais são as pessoas que vieram a reconhecer sua necessidade de Jesus Cristo? E aí ele começa apresentando. Não são a maioria composta de pessoas sábias aos olhos do mundo, não são os grandões, os poderosos, não são os bem-nascidos, os que nasceram em berço de ouro. Isso ele vai dizendo aí no versículo 26. É bem provável aqui que o apóstolo Paulo esteja relembrando uma ocasião muito séria da vida de Israel, porque ele está citando uma passagem lá do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 9, o profeta estava chamando a atenção de Israel exatamente para o fato de que Israel olhava para si, dizia: nós somos o povo de Deus, nós estamos absolutamente seguros, nós temos o conhecimento da Torá, nós somos aqui um povo forte e guerreiro, nosso exército é valente. Por que temer o inimigo que vem do norte? Por que temer a Babilônia que se aproxima? Essa conversa do profeta Jeremias de anunciar que vai acontecer um verdadeiro desastre aqui em Israel, que
que o inimigo vai chegar e vai nos levar da nossa terra. Isso é balela, isso é conversa. Olhe para nós, veja quem nós somos. E é nesse contexto que Jeremias diz: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se você precisa se gloriar, glorie-se do Senhor e Ele exercer a misericórdia dele sobre nós. O apóstolo Paulo, eu creio, ele tinha exatamente essa mensagem trazida por Jeremias quando citou palavra por palavra aqui, ou ideia por ideia do que Jeremias vinha falando. Jeremias falou do sábio, Paulo fala do sábio também aqui. O forte lá de Jeremias é o poderoso aqui do apóstolo Paulo, não é? E aqui não é simplesmente aquela ideia de força física, tá? Aqui pode ser também a ideia de influência, a ideia de poder comandar multidões. Lá em Jeremias, o rico dele é aqui em Paulo, os de nobre nascimento. Vamos lembrar, irmãos, que a maioria dos ricos na época do apóstolo Paulo eram os nobres, eram os de classe alta, era a aristocracia. Não tinham ricos que não viessem de alguma linhagem já dos destacados de Israel. Então ele aponta aqui os de nobre nascimento. Irmãos, o apóstolo Paulo ele reconhecia que cada uma destas categorias que são valorizadas, que são amplificadas, que são aplaudidas pelo homem, nenhuma delas tem valor eterno. Nenhuma delas realmente nos leva a lugar nenhum quando o aspecto que se projeta, quando o pensamento que se faz é a eternidade. Estes aspectos eram todos colocados segundo o padrão humano. É isso que o homem valoriza, é isso que a humanidade estima. Estimamos os poderosos, aquelas pessoas que têm alguma posição de destaque, aquelas pessoas que têm algum cargo superior. Nós já o tratamos como diferente. Nós estimamos os ricos. Conta bancária, a carteira faz a diferença no mundo de hoje. Nós estimamos os diplomas. Ora, mano, é PhD nisso, naquilo, já fez doutorado nisso, naquilo outro. E o apóstolo Paulo está exatamente manifestando, irmãos, que estes padrões, eles são completamente eliminados quando são postos em oposição aos padrões de Deus, quando são colocados diante daquilo que Deus valoriza, diante daquilo que Deus mostra como sendo verdadeiramente importante. É por isso que o apóstolo Paulo chega dizendo: não são muitos os sábios, não são muitos os ricos, não são muitos os poderosos. Alguns dos inimigos do Evangelho pegaram isso e até fizeram acusações que o Evangelho era coisa para gente tolo. Celso, por exemplo, disse isso. Eles mesmos, talvez citando até o apóstolo Paulo aqui, eles mesmos dizem que entre eles não tem ricos, não tem nobres, não tem sábios. Eles mesmos falam isso porque eles não têm a capacidade de nos convencer. Isso porque a palavra deles não tem esse peso de sabedoria. E esse discurso, irmãos,
repetido por muitos intelectuais dos nossos dias. Essa mesma crítica tem sido levantada por muitos nos nossos dias. E o incrível é que até entre nós, crentes, muitos que mal interpretam o que o apóstolo Paulo está dizendo e pensam assim. Note que o apóstolo Paulo não está dizendo que o evangelho está fechado para os sábios, para os poderosos, para os ricos, que essas pessoas não fazem parte do plano de Deus. O apóstolo Paulo não disse isso. Ele constatou aqui, pela forma empírica de ver, que não são muitos. Não são muitos os sábios, não são muitos os poderosos e não são muitos os de nobre nascimento. Mas ele não disse em momento nenhum que não era nenhum deles bem-vindo ao Evangelho. Lá na Inglaterra houve uma condessa, melhor dizendo, a condessa de Huntingdon, que ela disse ter sido salva por um ênio. Aí quando perguntaram, como assim, salva por um ênio? Não, é porque a Bíblia diz que não são muitos. Então eu estou incluída nesse muitos aí. Eu estou incluída pela graça de Deus. Eu fui escolhida dentre os poucos de nobre nascimento, para a glória de Deus. A história mostra que muitas pessoas têm abraçado o Evangelho. A igreja do primeiro século era espantosamente heterogênea. Havia uma diversidade incrível dentro da igreja do primeiro século. Essa igreja era composta por escravos e por livres, por homens e por mulheres, por judeus e por gentios, por pobres e por ricos, por pessoas iletradas, mas também por doutores. A igreja tinha um público bem diversificado. Podemos citar pessoas de grande projeção na sociedade. O Novo Testamento cita vários. Quer dizer de Crispo, de Gaio, de Filemon, de Erasto e do próprio apóstolo Paulo. Pessoas influentes, letradas, doutor na lei, mas que abraçaram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque, irmãos, a graça de Deus alcança qualquer um, mais, e o mais bem grande, bem redondo, um porém bem gigantesco. Deus rejeita qualquer um que se aproxime dele baseado nos seus diplomas, na sua riqueza, no seu poder. Deus rejeita qualquer um que ache que pode chegar na presença de Deus porque merece chegar, porque ele é melhor do que os outros, porque ele atingiu um certo grau de influência entre a humanidade, ele é o chefe supremo da humanidade, então ele pode entrar na presença de Deus e exigir de Deus qualquer coisa, porque ele tem esse direito. Ou porque ele já conhece toda a ciência, absolutamente tudo quanto se pode discernir no mundo acadêmico, esse homem sabe. Então por isso eu posso chegar na presença de Deus e entendê-lo completamente. Irmãos, Deus não se impressiona com estas coisas. Deus não olha para estas coisas como o homem olha. Deus não se sente coagido pela força do forte, pela sabedoria do sábio, pela riqueza do rico, como a humanidade valoriza, como a humanidade vê. E amados, nós não podemos ignorar essa verdade.
quando a gente olha ao nosso redor, é o que nós vemos muitas vezes, é o culto à personalidade. Vemos pessoas que são exaltadas e colocadas em pedestal, e estas pessoas muitas vezes têm a petulância de chegar à presença de Deus, dizendo que Deus tem que cumprir o que Ele está dizendo. Uma certa vez eu estava numa banquinha de cachorro-quente, isso ainda morava em João Pessoa na época, estava de frente a uma igreja e já tinha terminado o culto da nossa igreja, e como costumeiramente fazíamos, a gente pegava, comprava cachorro-quente para jantar. Enquanto a pessoa preparava, eu escutava uma pregação de uma igreja, e o pastor dizia assim: irmãos, eu pedi 5 coisas a Deus, e Ele não vai me dar nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, Ele vai me dar 5. Eu determinei, Ele vai ter que fazer. Se Ele vier com 4, eu não aceito. Tem que ser as 5. Cabo macho esse, né? Deus não se impressiona com a força do forte. Deus não se impressiona com a quantidade de diplomas. Mas nós muitas vezes nos impressionamos. Nós muitas vezes olhamos, modificamos nossas opiniões, até mesmo nossas experiências, com base em personalidades, em influências, às vezes até em detrimento do que a palavra de Deus diz. Da mesma forma como o mundo exalta aquele que tem, muitas vezes no nosso meio, muitas vezes no meio cristão, nós encontramos pessoas que, quando chega um pobre, ali atrás, por favor, lá naquele cantinho, lá no cantinho, quietinho. Quando chega um rico, por gentileza, sente aqui na frente, vem pra cá. Quer uma aguinha? Quantas vezes nós agimos exatamente como o mundo age, valorizando as coisas que o mundo valoriza. O Evangelho, irmãos, mostra que esse orgulho humano é lixo, é nada, porque nenhum aqui, nenhum de nós, ninguém, desde o início da igreja, lá em Atos capítulo 2, até ao dia do arrebatamento, e deixa de ser ainda mais preciso, ninguém absolutamente, desde Adão até o último homem nascido, antes do Senhor vir estabelecer o seu reino eterno, ninguém, absolutamente ninguém, foi escolhido porque aprendeu alguma coisa secreta que ninguém mais sabe, porque tem mais dinheiro do que qualquer um, porque é nobre, é mais rico, porque é mais poderoso. Ninguém foi salvo por causa disto. Absolutamente ninguém. É por essa razão que na igreja primitiva nós encontramos pessoas humildes, de mãos dadas, andando na mesma linha de igualdade dos ricos. Porque estes ricos que compunham a igreja primitiva gloriavam-se, sabem em quê? Na sua insignificância. Eles sabiam que a riqueza deles era nada. Lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: olha, se alguém tem de que se gloriar, quanto mais eu. Eu sou hebreu de hebreus, da
tribo de Benjamim. Segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Quem é que diz qualquer coisa sobre mim que me desabone? Vamos lá! Conforme o zelo, sou perseguidor da igreja. E aí, alguém tem alguma coisa mais que eu? Mas eu considerei tudo isso como sendo esterco, como sendo nada, como sendo refúgio, porque eu encontrei algo muito melhor. Eu encontrei Cristo Jesus. Eu encontrei aquele que é muito melhor, muito superior a qualquer uma destas coisas. O Evangelho reduz a nada o nosso orgulho, irmãos, e a experiência mostra isso. Mas uma outra prova, além da experiência, é que a sabedoria de Deus garante isto. A soberania de Deus dá a garantia de que estas coisas que o orgulho humano tanto se jactancia, essas coisas são nada. Note o versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Próprio Deus, o texto diz que Deus escolheu, foi a opção dele. Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes, aquelas coisas desprezadas, aquelas coisas que ninguém dá valor, aquelas coisas que não são, para envergonhar as que são. O apóstolo Paulo pressupõe que as pessoas não vêm até Cristo se Cristo não as escolher. Ninguém vai até Jesus se Jesus não for primeiro até eles. E Jesus já tinha dito isso aos seus discípulos: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele é que nos escolheu. Se há muitos ninguém que vem até Cristo, é porque Ele os escolheu. Se não há muitos importantes no padrão humano, é porque Deus preferencialmente, soberanamente, escolheu os ninguém. Escolheu os reputados em nada, as coisas loucas para envergonhar as sábias. Note que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que Deus os faz sentir envergonhados. Não é isso que Deus está dizendo aqui, não é isso que a palavra de Deus diz. Não é que Deus simplesmente os faz sentir vergonha, não. Deus os envergonha ao desprezá-los, ao rejeitá-los. Deus simplesmente mostra a nulidade de tudo aquilo que eles valorizam, de modo a envergonhá-los por conta disso, a mostrar que de fato nada são. Em outras palavras, irmãos, Deus se deleita em anular a pretensão do homem rebelde. No lugar onde o orgulho exibe seu poderoso intelecto, sua capacidade de articulação das ideias, sua capacidade de convencer os outros, sua capacidade de influenciar por meio da sabedoria humana,
Onde esse orgulho se exibe dessa forma, Deus simplesmente escolhe o simples. Onde o rico começa a avaliar os outros por aquilo que ele tem, Deus escolhe o pobre. Onde o poderoso luta, briga para conquistar poder e ter mais poder, e quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer, Deus escolhe os ninguém, os que nada são. Todas as coisas que são, aquelas coisas que são promovidas por este mundo caído, Deus reduz a nada. E por quê? Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus escolheu os ninguém? O texto continua dizendo, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Isso inclui você, então. Ninguém terá o que dizer, o que apontar como mérito seu, que justifique Deus ter nos escolhido. Não somente envergonha o orgulho, mas ele nulifica, torna nada aquilo que o mundo eleva, exalta. E ele também anula a vanglória humana. É Deus que age, é Ele que age em nós, e Ele age por uma única razão, querido. Ele age simplesmente porque Ele é gracioso. Ele age por conta do seu querer gracioso sobre nossas vidas. Não por nada que nós façamos ou deixemos de fazer. Não por qualquer merecimento nosso. E o resultado disso, irmãos, aqui dele é toda a glória. Dele é tudo neste mundo que foi feito para nos trazer salvação. Ele é a razão de tudo isso. De modo que aquele que se glorie tem que se gloriar nele. É isso que ele diz. Por causa do Evangelho, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e temos que nos perguntar: de que é que a gente tem de se orgulhar de nós mesmos? Qual é a nossa jactância? Onde está o nosso orgulho? Irmão, antes que você saia daqui hoje à noite meio que triste, meio que arrasado, se vendo como lixo, que na realidade nós somos vermes, deixe dar uma razão para a sua alegria, deixe dar uma razão para seu regozijo, e deixe dar uma razão para você se gloriar. Nós não precisamos sair daqui tristes. Nós temos sim algo de que nos gloriar. O texto diz, versículo 30, mas vós sois dele. Coisa preciosa, irmãos. Mas vós sois dele. Existe algo, existe riqueza maior do que essa? Existe poder maior do que este? Existe sabedoria maior do que esta? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santidade ou santificação, redenção.
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Lembra o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando começou a falar do sábio, do rico, do poderoso? Lembra lá Jeremias? Ele continua com Jeremias na cabeça. Foi o próprio Jeremias quem destacou isso. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Glorie-se no Senhor, glorie-se em o conhecer, em ser objeto da sua misericórdia, em ser objeto da sua graça. Podemos nos gloriar em conhecer a Deus, irmãos. Esse é o bem maior. Esse é o que nós temos de mais precioso. É Deus quem deve provocar mais e mais sede em nós. Nossa sede por conhecer a palavra de Deus, por conhecer as Escrituras, não é para sermos reputados como doutores no assunto. É para conhecer melhor Deus. É para poder relacionar-se melhor com Ele. É para poder trilhar o caminho que agrada a Ele, que Ele já revelou aqui na sua palavra. Nós batistas regulares nos orgulhamos, aliás, o batista de modo geral, isso não é um distintivo só batista regular, mas o batista de modo geral orgulha-se de dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas muitas vezes o batista para na fé. Conhece bem a palavra de Deus, conhece bem as Escrituras, mas quando passa para a prática, quando passa para a vida, quando passa para o dia a dia, o Deus que ele conhece intelectualmente não se traduz no Deus que ele convive diariamente. Conhecer a palavra é para melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele sim é o nosso bem maior. Relacionar-se com Ele é o que a gente tem de melhor no universo inteiro. Não há nada que suplante isso. Não há nada que substitua isso. Deus é nosso bem mais precioso. O ato de misericórdia, o ato de justiça, de juízo, todos estes atos de Deus já aconteceram. Quando? Em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Quando Ele morreu por nós, todos estes atos se fizeram. De sorte que nós podemos dizer, com as palavras do apóstolo Paulo, nós somos dele, pertencemos a Ele. Você, eu, todo aquele que já foi redimido pelo sangue de Cristo, já pertence a Ele. Então se alegre, se glorie, mas não em você, mas não no que você sabe, no que você tem, no que você faz. Glorie-se no Senhor. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra e pelo desafio que dela nós encontramos. Nos ajuda a ver a beleza do relacionamento contigo e a usufruir de Ti diariamente, a ver o Senhor em cada um dos nossos caminhos. Enquanto os irmãos ainda oram, talvez esteja entre nós alguém que ainda não tem a Cristo como Salvador da sua vida.
eu quero te dizer, querido amigo, que se você até hoje confiava no que você faz, você viu que não adianta nada. No que você sabe, também não faz diferença alguma. Na tua carteira, no dinheiro que você tem ou sua família tem, isso não torna você melhor do que ninguém. Se você hoje percebe que você necessita pertencer a Ele, como Ele diz, vós sois dele, é através de Jesus Cristo, exclusivamente por meio de Jesus. Se você reconhece hoje à noite que precisa de Jesus, que você é um pecador perdido por causa desse pecado, teu destino é o inferno. Se você reconhece isso hoje à noite, eu quero te dizer que a graça de Deus, ela é suficiente para você também. Deus quer ser gracioso com você, mas para isso você precisa rejeitar tudo aquilo que você confia, para abraçar exclusivamente a graça de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há alguém entre nós que deseja rejeitar a sua própria vida, rejeitar tudo aquilo no qual confiava, para escolher, abraçar e viver exclusivamente por meio de Jesus? Onde você estiver, me faça um sinal levantando sua mão, eu quero orar por você. Alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje à noite, levante os seus mãos. Agora eu queria falar para você, irmão em Cristo, você que por alguma razão vinha se orgulhando do que tem, do que sabe, do que faz. O que é que nós somos? Você quer se gloriar? Glorie-se em conhecer a Deus. Glorie-se em ser filho dele. Glorie-se na vida que você goza na presença do Senhor. E sirva de todo o seu coração. Agradecemos, Deus Altíssimo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.